O Brasil é o país convidado de honra do mercado do filme, o maior evento da indústria cinematográfica internacional que acontece paralelamente ao Festival de Cannes. A delegação brasileira, composta por cerca de 60 profissionais, é liderada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, que concedeu aqui no Pavilhão do Brasil, no mercado do filme de Cannes, uma entrevista exclusiva à RF Brasil. Margareth, obrigada pela sua entrevista. Como foi a articulação para essa participação do Brasil aqui no mercado do filme de Cannes? Olha, agradecer primeiro, né? Realmente um momento único, né? A primeira vez que o Brasil é homenageado, é o convidado de honra, tendo a oportunidade de fazer aí negócios, ampliar a presença do cinema brasileiro internacionalmente. Essa construção começou em 2023, né, através da secretária Joelma Gonzaga, e foi muito bem recebida a proposta, uma construção bem estruturada, né, principalmente porque a secretária também é do setor e também já tinha convivência com isso aqui. O Brasil sempre teve representação, né, através do seu setor audiovisual, mas nesse momento, com a chegada de uma articulação também por parte do governo, então isso se ampliou muito mais, foi recebido assim, de maneira muito positiva, e é essa a realidade, né? Nós estamos aí agora podendo materializar uma oportunidade única para o Brasil, né? Nesse sentido, no momento em que o audiovisual brasileiro ele se recupera, né? Por tanta travessia que passamos, de desconstrução, de atrasos, que foi para todo o setor cultural, há uns 3 anos atrás, mas na chegada dessa reconstrução, essa retomada, então podemos dizer que demos alguns passos importantes, né? Se concretizando nesse momento muito especial. Ministra, qual foi o volume do investimento para essa participação recorde do Brasil aqui em Cannes? O volume por parte do Ministério da Cultura, do governo brasileiro, né, foram 3 milhões, né? Nós articulamos para proporcionar, fizemos uma seleção através de uma chamada também do edital para selecionar 30 produtores, mas a própria iniciativa, né, a expectativa tão positiva que dobrou o número, são 63, como você já disse, e também pela informação do próprio diretor do mercado, dobrou a quantidade de brasileiros participando. Então, estamos aqui com quase 400 pessoas, produtores, empresas, enfim, abrindo negócios, fazendo trocas, o que a gente foi muito além da expectativa do próprio mercado. Isso é uma sinalização muito positiva para o momento do Brasil no mercado exterior em relação ao audiovisual. Ministra, a senhora disse que desde da volta do presidente Lula ao governo e da sua nomeação como ministra da Cultura, o Brasil tem investido muito mais em cinema e na internacionalização do cinema. Já se dá para ter uma ideia do retorno desse investimento no setor? Olha, 2023, 2024, nós já tivemos um ativo de 22 bilhões, eu estou imprecisa mas com o retorno dos filmes brasileiros às telas, né? Desde 2024, do 2023 para 2024, cresceu um percentual importante da retomada do público brasileiro com com os filmes, as obras nacionais, né? Estamos abrindo também novas salas de cinema, estamos num recorde histórico agora, já com mais de 3.000, quase 3.500. Vamos abrir esse ano mais 40 e 2026 mais 60 salas, ativando também essa questão, essa abertura de telas no mercado exibidor. Também nossa próxima meta é fazer uma articulação também com as portas de divulgação dos filmes, ou seja, os festivais, chamar esse pessoal também, esse setor tão importante, né, que ativa, faz a comunicação entre a obra e o espectador, né? E nós estamos com essa dimensão, entendendo que isso vai potencializar esse retorno. Eu estou com uns números impressivos em relação a 2023, 2024, mas tem um crescimento importante já de retorno para o cinema brasileiro.
Um dos dinamismos do cinema brasileiro atual é a regionalização, uma regionalização que se vê aqui nas telas em Cannes, com a fábrica de diretores da Quinzena, produzido pelo Karim Ainus. Como tem sido essa parceria do governo federal com os estados, uma parceria fundamental para essa regionalização? Nós estamos sim retomando, por exemplo, os arranjos regionais, né, que é uma política que promoveu justamente a abertura de outros polos também produtores de cinema. É claro que numa escala menor do que o Rio e São Paulo, devido já a uma tradição, a questão também da própria dimensão do Brasil como polos industriais, né? Mas o cinema, ele é inspirador, né? E a Bahia, por exemplo, o Ceará, Pernambuco, né, sempre também tiveram ali algumas produções importantes, e pessoas e criadores, produtores, diretores, né, que a partir dos arranjos regionais tiveram outras oportunidades. Aí surgiu a própria SPCine, surgiu a partir de arranjos regionais, podemos ver nomes como o próprio Kleber Mendonça, né? Então, nós estamos nesse momento fomentando, sim, essa possibilidade, apoiando a abertura dessas outras células de produções cinematográficas em outros estados, né? Tem a Ceará Filmes, a Bahia Filmes, Pernambuco também chegando. É importante porque você ali potencializa a oportunidade para que melhore também a qualidade da produção, né? Melhorar para os profissionais da área, você consegue, a partir dessa abertura de mercado, potencializar também esses profissionais, né? Então, eu acho que isso tudo, no final de um processo, a gente está fortalecendo o cinema nacional com essas novas portas abertas para os produtores, para as temáticas, né? O Brasil é um país muito grande e a gente precisa de ter esses outros polos de cinema também funcionando. Ministra, nem todos os estados brasileiros são alinhados com o governo Lula. A cultura consegue superar essas diferenças? Olha, nossa missão, logo quando nós chegamos em 2023, já tínhamos 2 ações de nível internacional para implementar, né? Primeiro foi a política emergencial Paulo Gustavo, que foi a política de ação que teria que ser implementada durante a pandemia, porque nós não tivemos nada durante a pandemia, né? O governo passado não deixou que a política fosse executada e nós, em 2023, executamos. Foi uma política para 100% dos estados e 98% das cidades brasileiras aderiram a isso. A partir do momento que o Ministério da Cultura fez um processo de circulação em todos os estados, retomando o contato, abrindo de novo essa articulação do governo federal e os entes os entes nacionais, né? Os entes federados, no caso, os estados e municípios. Então, para que esses estados e municípios tivessem acesso, eles precisavam mandar seus planos de ação, né, cultural para o Ministério. Isso nós conseguimos, então, se 100% dos estados, 98% das cidades, né, estão conectados com o Ministério da Cultura a partir da Lei Paulo Gustavo e agora a Lei Aldir Blanc, que já estamos na segunda etapa, né, de continuidade desse processo. É um processo que irriga o setor cultural fundo a fundo, o dinheiro sai direto do Ministério da Cultura para as cidades e estados para executarem políticas culturais. Então, é uma resposta da força que a cultura tem nesse momento e o ressignificado também do valor cultural, de ações culturais e artísticas, na dimensão econômica, na dimensão, né, social, na dimensão de representatividade. Essa é a diversidade do povo brasileiro. E é assim que nós estamos trabalhando também, com essa visão de nacionalização das oportunidades. Ministra, em março, se não me engano, uma associação de cineastas independentes criticou o Ministério, dizendo que eles estavam se sentindo preteridos em relação a grandes empresas. Houve uma negociação para trazer esses cineastas independentes também para Cannes, ou então para incluí-los mais em todos esses programas nacionais? As políticas que nós retomamos, né, a gente precisa também entender de onde nós chegamos. Nós, quando assumimos o Ministério, não tinha o Conselho Superior de Cinema, não tinha o Comitê Gestor. Nós retomamos isso, colocamos um Conselho Superior de Cinema com representatividade de todas as cadeias, inclusive do setor independente. O Comitê Gestor hoje, nossos planos anuais, inclui também. Agora é uma reconstrução, né? É uma reconstrução. Existe uma urgência também nessa questão comercial, porque é o que mantém vivo o setor, né?
E nós estamos, e a questão, e as críticas, o que nós fazemos com a crítica, né? A gente ouve a crítica, né? E vai se reorganizando em função das necessidades. Eu tenho sempre dito isso, o lugar do Ministério da Cultura, a gente não faz a política, mas a gente precisa qualificar a política para cada vez chegar mais às necessidades do setor. Então, eu acho muito importante até, e natural também dentro da democracia, que o setor se posicione, se fale mesmo, porque é a maneira que a gente tem de enxergar e de melhorar a política que está sendo implementada. Ministra Margareth Menezes, a senhora é música. A música foi, durante muitos anos, a grande embaixadora do Brasil no exterior. O cinema brasileiro vem crescendo muito. Esse ano, um ano excepcional, com prêmio em Berlim, o Oscar histórico para Ainda Estou Aqui. O cinema, agora essa participação aqui em Cannes, o cinema está ocupando, ou tá junto, ou talvez ocupando esse lugar que a música brasileira sempre ocupou. É muito difícil um filme sem trilha sonora, né? Então, acho que o cinema tem essa qualidade de ser aglutinador, né, de todas as ações das artes cênicas, e a música está dentro dele. Então, as trilhas sonoras, eu espero que futuramente também a gente possa, em algum momento, ter um Oscar de trilha sonora, né? Isso consagra essa maravilha que é a música popular brasileira, que sempre tem e sempre será muito bem ouvida e muito bem reconhecida em todo o mundo, né? Então, é uma parte importantíssima da nossa cultura e que o cinema adere a ela, conta a história dos nossos artistas também, por assim dizer, é um dos contextos da cena das obras cinematográficas nacionais. Eu acho importantíssimo, eu acho que é uma parceria muito importante, mas a gente não pode deixar de reconhecer o cinema como esse grande catalisador, né, esse soft power maravilhoso, que é assim usado por tantos países. A gente só está, na verdade, seguindo o roteiro natural das oportunidades que existem através do cinema de divulgar a nossa cultura e arte. Ministra, para terminar, agora a senhora está aqui desde o primeiro dia de Cannes, já participou de várias atividades. Como está sendo essa recepção e qual o palpite aí, quem sabe, o agente secreto concorrendo à Palma de Ouro? Olha, é claro que nossa torcida, né, que seja vencedor, mas é importante a gente contextualizar que existe um histórico do Brasil também, sempre está aí em jogo nas concorrências, né? Sempre existe alguma obra nacional concorrendo, a melhor filme ou a melhor documentário, enfim. Eu acho que isso é uma sinalização muito positiva. Eu acho que isso também concorre para essa oportunidade que estamos tendo agora, de ser o país de honra do mercado. E espero que a gente tire oportunidades positivas desse momento, assim como fez a Coreia, assim como fizeram outros países quando estiveram nesse lugar de convidado de honra do mercado do filmes, porque se abre aí um horizonte imenso, né, de coproduções, da gente chegar mais longe. É uma conquista muito importante e também de trazer ativos para dentro do nosso país, né? Então, eu sempre estou torcendo pela produção nacional, né? Mas só a oportunidade de estar aqui já é uma grande janela que se abre para a nossa produção do audiovisual nacional. Muito obrigada, ministra. Obrigado também, Adriana, pela oportunidade, viu? E que bom, está sendo muito bom, super lindo. Ontem foi uma noite linda, né? E queremos continuar estando presente nesse grande festival, que é uma janela do mundo, da diversidade humana. É uma maravilha. O cinema realmente é encantador. Obrigado.